A gente só quer isso, que o São Paulo vença, jogue bem, se imponha, se coloque dentro de casa, que a gente se posicione como deve com a instituição. Então, assim, é o que o Igor acabou de falar aqui. Eu não vou me iludir, mas eu vou ficar feliz com a vitória. É isso. Isso quer dizer que a gente vai poder relaxar e ficar sossegado e esquece, agora estou de boa? Não. Temos muitos pontos a sinalizar para um time que apresenta ainda fragilidades. Tá? Ainda apresentamos fragilidades e apresentamos problemas. Isso numa análise fria. Numa análise passional, foda-se. Vencemos, pau no cu de todo mundo, hoje é Páscoa, foda-se, a gente não tem que se preocupar com porra nenhuma. Mas, é isso que eu falo, o meio termo, o equilíbrio, é assim, perdemos um zagueiro fundamental, o Alan Franco já ficou de fora de 2 jogos, o Caleri teve um machucado lá no olho, que deve também ser preservado, pelo menos nesse jogo agora contra o Boston River. O setor de meio de campo ainda apresenta fragilidades, a defesa ainda enxergo muito exposta, muito exposta. Claro que o Cruzeiro é um time que tem excelentes atacantes, mas fica aí meu alerta, só assim, achei o São Paulo pouco consistente, achei o São Paulo muito agressivo nas jogadas, achei as jogadas ofensivas muito bem construídas, de novo, palmas para o Roger Machado, mérito integralmente dele, tá de parabéns. Neste jogo foi muito bem. O São Paulo, inclusive, estava evitando cruzar bolas. Eu tenho certeza que o Roger deve ter chegado assim, eu vou meter uma porrada em quem der um cruzamento, porque os caras não estavam cruzando, tá? Os caras não estavam cruzando. Então, assim, o São Paulo se ocupou, né? Não, acho que não é a melhor palavra. O São Paulo se focou em jogar futebol e não em se livrar da bola. E não em tocar, cruzar de qualquer maneira, não em de tentar achar logo os atacantes na área, porque tinha o Caleri e o Luciano. Já não ficava mais com aquele passezinho xoxo de lado. O Arthur e o Ferreirinha fazendo movimentações centralizadas. O que o Crespo tinha de bom antes? Vamos lá, tentar apontar do que a gente aproveitou. O Crespo fazia os meio-campistas, Marcos Antônio, Bobadilha e Danielzinho, se movimentarem junto com Caleri, Luciano e Lucas. Então ele tinha 5 jogadores que se movimentavam e trabalhavam o tempo todo em dinâmica. O que o Roger Machado tinha feito? Ele tinha colocado os meias mais estáticos, tinha colocado os laterais mais apontados e o Luciano e o Caleri ficaram muito afogados ali no meio. O que ele mudou desta vez, na minha visão, tá? Na coisa que eu enxerguei. Eu tinha que pegar um café para mim, que ainda estou tomando café, mas esqueci, não sei nem onde eu botei. Acho que esqueci ele aqui. Não tem problema. Depois eu já mudo para cerveja e para o vinho. Até por causa do horário aqui. Para mim, eu já posso. Para vocês são 8h45, mas para mim são meio-dia 45. Então é o seguinte, só para a gente avaliar. A movimentação dos jogadores, que antes era feita pelos meias, para dar agilidade e para dar flexibilidade para o ataque, a gente não ser tão dependente de cruzamento, com o Crespo, o Roger Machado fez essa movimentação acontecer com os pontas. Então não era difícil você ver o Ferreirinha e o Arthur, eles infiltrando na defesa, fazendo um movimento de facão, enquanto o Caleri ocupava os zagueiros com pivô, tanto que o pênalti do Arthur, ele saiu com o Marcos Antônio fazendo a armação, tá? Fazendo a armação, e o Arthur infiltrando. Qual é o problema disso? Do que a gente está falando? O Luciano e o Caleri ficam muito restritos a trabalhar próximo da área.
Então eles viram presa fácil para os atacantes, para os zagueiros. Para eles se desmarcarem e conseguirem receber a bola, eles precisam ter ou uma falha de marcação ou que alguém puxa a marcação no outro lado, por exemplo, um ponta puxa a marcação e a bola sobe. O que aconteceu quando o São Paulo pegou o contra-ataque do Cruzeiro? Pegou no contra-ataque do Cruzeiro. O Caleri, ele estava mais recuado que o Luciano, e o Luciano era o homem de frente que fazia a última parte da linha. É uma mudança muito grande, assim, até na parte de composição defensiva. Quem fez isso de alguma vez parecido foi o Carpini, que colocou o Caleri para marcar na esquerda e deixava o Luciano mais centralizado ali. Na época, ele chegou a usar até o Nicão como meia. Naquela época, a gente chegou até a lembrar de ver o Nicão ali centralizado. A questão é o seguinte, o Luciano tá muito mal nesse esquema. E já tem a questão do Arboleda lá, que já gerou um ruído. Então, assim, tem muito jogador que também não está feliz com o que está acontecendo. Mas isso é uma outra história. Vamos falar sobre a parte tática. A parte tática, com o Luciano ficando mais centralizado, mais à frente. O Caleri mais atrás. Deixa eu ver se eu consigo montar aqui rapidinho para vocês, porque senão talvez eu não consiga explicar tão bem assim. Vamos ver. Deixa eu abrir aqui a pranchetinha aqui para tentar explicar o que eu vi, né? Cada um tem a sua análise. Deixa eu pegar aqui para vocês. Eu vou posicionar o ataque aqui, como eu vi defensivamente e depois ofensivamente. Presta atenção como é que o São Paulo estava marcando. Ó. O Luciano estava marcando aqui. Pode pegar aí, ó, qualquer página aí que vocês vão ver. O Luciano estava marcando, o São Paulo defendendo, tá? Quando o Cruzeiro atacava. O Cruzeiro está aqui, vinha a linha de defesa. O Luciano estava defendendo aqui. O Caleri estava atrás do Luciano, fazendo cobertura. O Ferreirinha descendo para fazer a marcação mais centralizado aqui, ó, como se fosse quase que um jogador de linha de volante. Ele não estava marcando aberto. Quem estava marcando aberto era o lateral. Ou seja, o Ferreirinha descia para ajudar a composição do Marcos Antônio. O Arthur descia para fechar a composição do Lucas Ramon, que estava aqui, e do Bobadilha. Tá? Então, assim, preste atenção que ele fez um sistema que protegesse melhor o Luciano, porque ele sabe que o Caleri marca melhor. Isso defensivamente. Aí, obviamente, os zagueiros aqui. Esse sistema ficou um pouco exposto ainda, porque Ferreirinha, Arthur, Caleri e Luciano não são grandes marcadores. Esse é o risco de você partir para o ataque para você fazer as coisas. Agora vamos mudar para a gente ver o sistema, como é que estava a parte ofensiva. É óbvio que o jogo ficou condicionado, porque o São Paulo fez o gol primeiro. Se o Cruzeiro faz o gol primeiro, quem dá o contra-ataque para o Cruzeiro é o São Paulo. Vamos lá. Aqui você tem o Caleri, o Luciano, o Ferreirinha e o Arthur. Então, é quase um 4-2-4 ao invés de um 4-2-3-1. Mas o Luciano recua um pouco para poder buscar a bola. Ele fica solto para poder trabalhar. O que em tese seria o que ele fazia com o Crespo. Mas com o Crespo ele ficava mais próximo da área. Ontem não foi raro você ver o Luciano aqui, descendo até a linha de área, para ajudar na saída de bola e na construção, para poder construir jogadas junto com o Marcos Antônio, junto com outros caras. Eu, particularmente, não gosto tanto. Funcionou ontem. Eu não gosto. É uma questão de gostar ou não gostar. Mas eu não tenho que gostar de nada. O que tem que acontecer é o São Paulo jogar bem e o São Paulo ganhar. A questão é, este sistema ofensivo, se o time adversário está muito postado, o São Paulo vai ter muita dificuldade, porque fica difícil de infiltrar. O que mudou? Tá? O que mudou? O Ferreirinha e o Arthur, eles entravam fazendo facão em diagonal, ó, assim, esse movimento do Arthur, e esse lance do pênalti aconteceu assim, que o Caleri e o Luciano recuaram para puxar a marcação da defesa, eles recuaram, abriu o sistema, o Arthur veio e entrou aqui e sofreu o pênalti. Aí ele pegou a bola do Marcos Antônio, que entrou como meia, e o Caleri e o Luciano se movimentando para trás para puxar a marcação. É uma movimentação diferente. E aí, o que aconteceu? O Arthur entrou em diagonal, sofreu o pênalti aqui.
No segundo gol, mesma coisa. O Calera e o Luciano estavam atrás. O Arthur recebeu a bola. E o Ferreirinha, ó, infiltrou no facão como se ele fosse o atacante mesmo. Ele fosse o receptor. Por quê? Porque aí o Arthur deu a bola em diagonal. Vocês sabem aqui, ó. É que deixa eu acertar aqui a imagem. O Arthur deu a bola em diagonal, ó. E aí passou pelo zagueiro, Ferreirinha só botou na saída do Matheus Cunha. Matheus Cunha, que inclusive é ex-Cotia. Então, assim, essa movimentação do Calera e do Luciano recuando e os pontas avançando com os dois mais centralizados mais atrás, sem ficar tão óbvios assim na frente, normalmente o que aconteceria? O São Paulo lançaria a bola, o Calera receberia, aí que o Calera daria a bola e os pontas correriam. Aí que eles correriam. Abre os comentários nas postagens do blog. Daqui a pouco, acabando o vídeo aqui, eu vou ver isso aí, Vitor. Daqui a pouco eu dou uma olhada. Pode ser que tenha fechado sem querer. Não foi de propósito, não. E no grupo eu também já abro lá. Fica tranquilo. Aí, então assim, o que mudou taticamente nesse sistema? Os dois jogadores, Luciano e Calera, mais atrás, os pontas mais agressivos nas costas, os laterais do Cruzeiro que sobem também. É isso. Tanto que os gols, a jogada do primeiro gol, que foi pênalti, foi assim, com a infiltração do Arthur. Infiltração do Arthur em diagonal. A do segundo gol, os dois, Luciano e Calera, recuados. O Ferreirinha entrou na área e bateu cruzado com o passe do Arthur, que estava ali no mano a mano, com os pontas e não com os atacantes. Repito, antes o sistema seria Luciano e Calera fazendo essa movimentação, e sempre o Calera como o último homem lá na frente. Com o Roger Machado, que mudou foi isso. E o São Paulo nessa composição com uma linha de 4, mais parecido com o que o Zubeldia já fez um dia, quando o São Paulo atacava com 4 homens ali na frente, tentando encaixar o Luciano. O problema, o Luciano nunca funcionou muito bem nesse sistema do Zubeldia. E o Roger Machado está tentando também. Não gosto, mas eu vou repetir, não importa o que eu gosto, importa o que está funcionando. E na ponto de vista de marcação, vamos repetir, Arthur aqui do lado direito, fechando aqui o meio para ajudar a Bobadilha e Lucas Ramon. Ferreirinha fechando não pela ponta, mas pelo meio para ajudar o Marcos Antônio e o Wendel, que aqui no coisa. O Caleri, quase que como um jogador atrás do Luciano, e o Luciano, que tem mais dificuldade de marcação, ficava mais aqui à frente. Porque o Luciano recebendo essa bola, ele seria responsável por ser tipo meia. Recebia a bola e distribuía aqui para a corrida do Arthur, ou distribuía a bola para a corrida do Ferreirinha. Era esse o sistema tático ofensivo que ele armou para os caras. Tá? Era esse o sistema tático. O que deu certo? O Cruzeiro avança muito as linhas, a bola foi sempre pelas costas dos laterais, e o São Paulo achou seus gols assim, desse jeito, conseguindo fechar da melhor forma possível para a gente conseguir bater ali, certo? Mas eu acho que quem vai deitar nesse esquema aí, quem vai ter muitas oportunidades, principalmente é o Luca. Acho que abre uma prerrogativa para o TT, abre uma prerrogativa para a gente começar a testar outros jogadores ali nessa função, para fazer essas posições, e o Lucas pode voltar a ser uma alternativa. Por que não? De poder jogar ali daquele jeito também, naquela função ali mais apontado. Queria apontar aqui o lado ruim da história toda. O Arboleda tinha que ter se reapresentado ao meio-dia ontem no CT para concentração. Não se reapresentou. Todo mundo tentou entrar em contato com ele, não respondeu. Aí, por volta de umas 4h30 da tarde, quando o São Paulo começou a se dirigir para o Morumbi, para a concentração da partida, para fazer aquecimento, aquelas coisas todas, que vazou a notícia, a informação de que o Arboleda não tinha comparecido e que ele estava, inclusive, incomunicável. Naquele momento, muita gente começou a pergunta daqui, pergunta dali, o Arboleda sem sinal, porque muita gente depois foi descobrir que o Arboleda estava num avião a caminho do Equador, a caminho de Guayaquil, tá? Sem avisar o São Paulo. O São Paulo oficialmente se manifestou dizendo que não sabia do paradeiro e não tinha sido comunicado nem pelo staff, nem pelo jogador,
tá? Nem pelo staff, nem pelo jogador. O Arboleda teve uma discussão com o Rui Costa, principalmente por conta de acontecimentos recentes. Não souberam me dizer especificamente se foi um desentendimento por conta da questão do Roger Machado e por conta das questões do que o Roger Machado estava cobrando ali para ele, ou estava querendo que ele fizesse. Não dá para saber direito, que agora cada um vai contar a sua versão, e aí você sabe que narrativas tem aos montes, mas sim, de fato, aconteceu uma rusga com o Rui Costa. Isso todo mundo confirma. Ele se desentendeu e o Rui Costa, por ser muito próximo do Roger Machado, pode ter influenciado, inclusive, no fato do Arboleda não estar jogando. E aí sim é uma coisa mais grave, mas é uma coisa que não sabemos. O que sabemos é que sim teve um problema com o Rui Costa. Acho que o Arboleda está errado, porque se você quer ter razão, vamos lá, você quer ter razão no que você está brigando, você quer ter razão no que você está pleiteando, você quer ter razão na tua discussão, você não perde a tua própria razão para conseguir brigar. Ele podia ter chegado no microfone, como o Luiz Gustavo fez, falando assim, tem gente aqui no São Paulo, e posso falar até do diretor de futebol, que ao invés de estar contribuindo, está desagregando, poderia ter um monte de coisa, aí podiam querer multar ele depois, mas ele estava no direito dele. Agora, quando ele abandona o próprio grupo, abandona os jogadores, abandona o time e abandona o torcedor, aí o problema passa a ser dele. E ele passa a deixar de ter razão nesse caso. Não sei vocês, mas é a minha percepção do caso. O Arboleda pode estar 100% certo em tudo que ele está reclamando, ele podia estar brigando, tudo certo, fazendo tudo. Mas quando ele abandona o time, abandona o clube, e ele deixa de fazer o papel dele como jogador, estar ao lado do seu torcedor, ao lado dos seus colegas, ao lado do time, estar disponível, mesmo que estejam sacaneando ele perde a razão de brigar. Ele deixa de ter a razão dele para poder fazer a briga e poder brigar com relação às coisas. Essa é a minha percepção. Então, para mim, o Arboleda mandou mal. Eu ouvi ontem de uma fonte, escrevi isso no blog do São Paulo, que depois de 10 anos é muito provável, ou fazer a vertente contra, é improvável que o Arboleda volte a vestir a camisa do São Paulo. O Arboleda não quer mais jogar no São Paulo, ele acha que não vai rolar ficar aqui no clube até o final do ano por conta do Rui Costa, e no final das contas está assim. Então, aí a gente vai ter que saber separar a falta de profissionalismo do Arboleda da gente não suportar mais o Rui Costa. São dois pontos diferentes. Então, assim, o Rui Costa, a gente não suporta ele, não quer ver ele aqui, mas, ao mesmo tempo, o Arboleda pisou na bola. O Arboleda tem um salário muito alto mesmo, e eu acho que a tendência é que o Arboleda volte para o Equador mesmo. Ele está fazendo muitas viagens repetitivas lá, está repetindo muitas vezes. Eu acho que deve estar rolando alguma propostinha lá do Barcelona de Guayaquil, que é onde ele tem raízes, não sei o quê. E com isso, o Arboleda pode voltar para o Equador. O problema é assim, quem vai pagar o resto da remuneração dele? Ele vai querer que o São Paulo fique pagando a remuneração dele até a final de 2027? Então, ele pode até rescindir o contrato. Ninguém vai comprar o Arboleda na idade que ele está. O São Paulo pode se livrar de um salário altíssimo e pode repor aí com um zagueiro, ou trazer um zagueiro da base, que talvez seja até a melhor opção, o Isaac ou o Osório, que estão pedindo passagem, para compor o elenco aí, e fica o titular aí, o Sabino e o Alan Franco, os reservas, o Tolói e o Dória. O Arboleda aí fechando o seu ciclo depois de 10 anos, de uma forma triste. O Oscar ontem, o São Paulo também fez uma postagem de obrigado, depois de pagar 10 milhões de lição para o Oscar, também se despediu de uma forma triste. Então, o sábado foi meio que de despedidas para jogadores do São Paulo. Foi meio que um sábado melancólico no ponto de vista disso, e que seria um sábado horrível se a gente tivesse perdido. Como ganhou e da forma que foi, meio que essas coisas meio que se apagaram, mas a postagem do São Paulo para o Oscar ficou muito ruim, pegou muito mal, e a despedida do Arboleda, neste sentido, despedida, né? Foi uma coisa muito triste. Então, eu ouvi isso ontem, dificilmente o Arboleda vestirá novamente a camisa do São Paulo. A tendência é que o Arboleda não fique mais no clube e no meio do ano ele deixe o São Paulo.